Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem já resolvido, já recuperou bem, então a gente está de volta aí no Falando de Negócios, Danilo. Bom dia, Clemente. Pois é, depois de 1 ano e meio eu tive que faltar semana passada, mas está tudo bem. Já está anotado lá, vai ser descontado. 100%. Você não trouxe atestado, trouxe? Oi? Não trouxe atestado. Não trouxe atestado, tem que então, descontar. Clemente, será descontado, né? Ele não trouxe o atestado, mas ele trouxe um doutor hoje que vai dar um atestado aqui ao vivo. Acabou, não vai ter desconto. Nada é por acaso. Tá certo. E hoje nosso entrevistado é o cirurgião plástico e também proprietário da Clínica Silhuete, doutor Renato Peralli. Ele é filho de médicos em Jacareí, inclusive, o doutor Lineu Peralli, a doutora Marlene, e também fez faculdade de medicina em Santos, especializações em cirurgia geral em São Paulo e também cirurgia plástica no serviço do doutor Evaldo Bolívar, um dos primeiros discípulos do professor Pitangui. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Clemente? Então, bom dia, Giovana, bom dia, Eloy, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês. Danilo. Bom, vamos lá. Em 60 entrevistas do Falando de Negócios, doutor, você é o primeiro médico que a gente traz. A gente tem tem ampliado, né, o número de entrevistados, porque a gente acredita que é muito importante para todos que nos ouvem essa questão do autônomo. Porque o médico, o advogado, o engenheiro, muitas vezes ele depende dele mesmo, né, para constituir renda. E a gente vê muitos médicos que possuem uma carreira de sucesso, no entanto, quando precisam gerenciar seus negócios, as suas finanças, não é bem assim, né? E você, desde cedo, tem uma veia empreendedora, e faz a gestão dos seus negócios. Então, eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, que você conte um pouco realmente da sua trajetória, né? Até a sua especialização hoje em tratamento capilar. Na verdade, a gente não aprende na faculdade, né? Administração de consultório, gestão de carreira, nem carreira pessoal. E o próprio mercado vai exigindo que a gente tome esse tipo de rumo, né? Eu sou filho de médicos, como o Clemente falou. Meus pais eram sócios de um hospital em Jacareí. O Alvorada? O Alvorada, Mas do Alvorada não me sobrou nada. Eu tomei uma especialidade que eu preciso ter uma clínica própria. Tenho que investir na minha clínica porque é aquilo que vai trazer o meu provento, né? E com o tempo a gente vai investindo, vai estudando, vai aprendendo. É importante participar das atualizações da carreira, da especialização, além da administração. E a gente tem sempre que ter uma equipe boa em volta da gente. Então, em 2012, 2013, eu peguei uma empresa de consultoria para clínicas. E eles mexem desde o RH, o staff, a parte econômica, a parte de marketing. E aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina tem o Código de Ética Médica, então nós não podemos ser muito agressivos, como é nos Estados Unidos, na Europa, em vários países. Nós não podemos publicar pré- e pós-operatórios, não podemos... essa entrevista aqui, por exemplo, eu não posso dizer o número do telefone da clínica, então tem algumas normas que nós temos que seguir. Podemos dar entrevistas com intuito informativo, mas sempre respaldado na ética. Então, assim, é meio conflitante, né? Não se expor demais, para não parecer picareta. E também você tem que se expor um pouco, mesmo com o intuito de informar e explicar as técnicas. Hoje, com a internet, todo mundo tem muita informação, né? E as informações chegam, e às vezes, sem respaldo, né? Pessoas que acham que sabem tal assunto saem falando, e quando a gente vê, não é bem aquilo. Alguns procedimentos que nós vemos que estão sendo feitos, e alguns não são nem liberados pela Anvisa. Então, tudo isso hoje é muito complexo com a internet, com a globalização. Você tem razão, você foi muito feliz no seu resumo de como que um médico, né, um profissional da saúde tem que se comportar hoje em dia com redes sociais. É exatamente esse meio termo entre a propaganda, mas não se tornar um picareta, né? E você vê muita gente... A gente vive uma época de idolatria a gurus da internet. E quando você vai pesquisar muitos deles, eles não têm formação nenhuma, não têm experiência nenhuma naquilo que estão vendendo. E aí eu vou te perguntar, hoje a principal especialização da clínica está em qual área? Hoje eu faço ainda já 17 anos aqui no Vale, a cirurgia plástica estética, né? Comecei com cirurgia reparadora, a unidade de queimados da Santa Casa, eu fui um dos fundadores, em 2005, aí em 2010 eu saí de lá. As clínicas começaram a aumentar, a clínica daqui é de Jacareí, a de Jacareí é a matriz, né? E
há uns 6 anos aproximadamente, eu voltei a fazer o transplante capilar. No começo a gente fazia, mas era muito precário, porque era eu e uma enfermeira fazendo. Eu tirava uma tira lá de trás da cabeça, mas era uma tira pequena, porque levava muito tempo para a gente ir no microscópio separar as unidades foliculares. Então o resultado era bom para pequenas calvícies. As mais avançadas eram... E eram horas de cirurgia. E horas de cirurgia. O que a gente coloca hoje em torno de 3.500, 3.000, 2.800 unidades foliculares, a gente põe na época 700, 800 unidades foliculares. Então o resultado era muito aquém. Mas não tínhamos aqui no Vale pessoas que me ajudassem, pessoas especializadas. Hoje tem pessoas formadas em técnicas de enfermagem que fazem a separação dos folículos, ajuda na retirada, a contagem, separação, a gente envia para a geladeira. Você tem que separar fio a fio e depois implantar folículo a folículo. Então, se tira 3.500, você tem que colocar 3.500. 3.500 é mais ou menos quanto da cabeça? 3.500 fios você cobre que área de desmatamento? Depende do grau da calvície, né? A gente tem as calvícies menores, que são as entradas, ou a parte da coroa atrás. Tem as calvícies mais avançadas. Então, assim, 3.500, dependendo do paciente, dá para dar um excelente resultado, um bom resultado. Tá. Né? Mas, assim, é 1/3 da área da calvície. 1/3, mas é que também tem a calvície que é muito ampla para os laterais, para trás. Então, tem cabeça que é menorzinha. Então, 3.500 para uma pessoa que tem a cabeça pequena é muito cabelo. Uhum. Então, assim, na verdade, não importa o número de folículos, e sim a cobertura que nós damos. Perfeito. Que valor, doutor? Tô aqui, não tem nem motivo para eu estar falando sobre calvície aqui, né? Apenas um interesse do ponto de vista jornalístico, né? Só jornalístico. O que está rindo, Eloy? O valor não o preço, mas o valor da cirurgia, o valor que a gente entrega é muito satisfatório, porque eu falo porque eu sou transplantado. Eu fiz implante de cabelo há uns 6 anos e meio. Ele tá perfeito, hein? Não parece, o meu ainda era aquela técnica FUT, que hoje está caindo muito em desuso, mas ainda se faz bastante FUT. Aquela que tira de trás, né? Mas, assim, como paciente é sensacional. Chegar na frente do espelho, vai escovar o dente, vai fazer a barba, e você vê que tem cabelo. E cabelo grosso na frente, que esse cabelo não muda sofre a autoestima, né? Muda toda a vida da pessoa. Na verdade, os meus cabelos começaram a cair aos 20 anos. Eu me lembro que eu morava na época em Santa Branca, meu pai ficou preocupado com isso e tal, me levou a um médico, me trouxe aqui um médico em São José dos Campos. E daí, cheguei no médico, o médico era completamente careca. Daí eu falei, pai, não estou entendendo, fique tranquilo. Eu falei, olha, o que é bom para a calvície mesmo é comer alface, piscina, não sabia nadar e não gostava de alface. Passei a comer alface, uma cabeça de alface por dia e mais também banho de piscina. Não resolveu nada, né? Não resolveu. E eu fiquei preocupado com isso, porque realmente não queria perder os cabelos, né? Então, esse quer queira, quer não, acaba sendo meio motivo para gozações e tal. Mas a gente acostuma com a ideia, com o tempo você acostuma. E depois também injeções na cabeça. Eu tomava por semana, em média, de 15 a 20 injeções, que era uma injeção vermelhinha. Doía, que é deve ser complexo vitamínico, né? Deve ser, não, era uma massoterapia, se não me engano, era o nome. Faz muito tempo isso. Existe hoje ainda a Existe aplicação. Ainda. E resolve, doutor? No meu caso, não resolveu. Resolve. O tratamento clínico tem que ser associado ao tratamento cirúrgico. Sim. Porque o tratamento clínico ele vai brecar ou diminuir a velocidade da calvície, porque ela é progressiva. Então, quando a gente opera ou trata um paciente jovem, tem sempre que pensar que daqui 10, 15 anos a gente não sabe como é que vai estar a calvície dele. Então, hoje ele tem uma entradinha que incomoda. Se você depleta a área doadora dele e faz uma linha anterior muito baixa, você não sabe daqui 15 anos como é que vai estar. Se ele vai chegar numa calvície grau 6, grau 7 e vai ter só aquele tufinho de cabelo. Sim. Porque a nossa área doadora, ela é finita, né? A gente tem um número certo de folículos que podemos tirar sem estragar a área doadora. Mesmo o cabelo transplantado, no caso aí, ele pode cair ou não? Não, esse cabelo normalmente não cai. A gente pega de uma região que a gente chama de área segura, que é a região lateral e a região posterior. Mas a posterior, a gente tem que pensar que é muito perto da coroa, ela pode avançar e chegar, a gente não tem como prever, né? Mas, então, se você tirar de muito perto da coroa, é um cabelo que às vezes pode cair, porque ele é suscetível à dihidrotestosterona, que é o hormônio, que é um metabólito do hormônio que ataca o folículo piloso. Ou também tem a calvície reversa, que é aquela do pezinho do cabelo que às vezes avança para cima. Entendi. Então tem uma área segura, que é o cabelo que não cai. Tá certo. Hoje, aqui no nosso Falando Negócio, a presença do doutor Renato Peralli.
Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Danilo Magri, é com você. Bom, vamos lá, segundo bloco. A gente tem que perguntar um pouco também de negócios, né? Eu acho que foi bem legal, a gente entendeu os tratamentos, a questão da calvície. Vamos voltar a isso ainda no final. Mas queria te perguntar, doutor, como que você enxerga esse crescimento do mercado de estética em saúde como um todo, né? A gente percebeu que de uns anos para cá, o Brasil já tem um histórico de ser um dos maiores mercados de estética e cosmético do mundo. E aí a gente percebe um boom, né, nessa questão de estética, não só o tratamento capilar, mas botox, o cosmético mesmo, perfumaria, várias técnicas, né, avançadas de plástica e estética, e aí também o tratamento capilar. Acho que os homens, inclusive, evoluíram muito nessa questão, né? Eles superaram um preconceito e buscaram também o mercado de estética, e eu acho que o tratamento capilar talvez seja o carro-chefe. Como é que vocês enxergam esse novo tipo de público, né, esse novo tipo de paciente que busca o tratamento capilar e a maior necessidade desses pacientes, e como vocês capitalizam isso num bom serviço, né, num bom acompanhamento, colocando tecnologia para esse mercado que é crescente? E aí depois a gente vai falar da concorrência também. Na verdade é isso que você falou, é captar o cliente sempre com tecnologias, né, avançadas, estudo, né, congressos, artigos científicos, e eu vejo como uma coisa que não tem volta, né? Há uns 4 anos atrás eu fiz uma entrevista num outro canal a respeito da porcentagem de homens fazendo cirurgia plástica. E na época, a gente fez um levantamento, tinha época do ano que era 55% até 60% da clínica de homens. Olha só. Então, fazer blefaroplastia, fazer lipoaspiração a laser, fazer ginecomastia, o transplante capilar, então assim, botox. Botox é o procedimento estético mais realizado no mundo. Então, assim, é uma coisa que acabou com a cirurgia do lifting frontal, que a gente tinha que cortar aqui, descolar toda a face superior para desgastar um pouco a musculatura, e depois a musculatura com o tempo acabava reinervando ou cicatrizando e o movimento voltava. Então, hoje com 2 aplicações por ano você resolve um problema que uma cirurgia inteira às vezes não resolvia com 100% de eficácia. Mas precisa tomar cuidado, sempre baseado na ciência, nos artigos científicos, para não fazer coisas que às vezes você vê na internet, acha que é legal e sai fazendo sem saber se já é liberado, né? Tem um procedimento sendo feito bastante por aí, não vou falar o nome, mas a Anvisa não liberou no Brasil e eles estão fazendo, né? Hoje, o procedimento estético está muito realizado por há muitas áreas da medicina. Algumas estão proibidas e estão fazendo, outras estão liberadas e estão fazendo. Mas eu acho que esses profissionais dessas áreas também precisam ficar atentos se aquilo é liberado para ser feito ou só de maneira experimental. Acho que era a minha segunda pergunta, que é a concorrência, né? Como todo mercado que cresce, abre os olhos de muita gente, né? Então agora a estética, o tratamento capilar, o botox é a onda da vez, vamos trabalhar com isso. E aí aparecem os concorrentes que não são tão sérios assim, com métodos milagrosos, com preços muito abaixo. E aí, até uma pergunta de cunho social e informativo. Como que o paciente, né, a pessoa que está procurando um tratamento estético, um tratamento capilar, quais são pontos importantes que ela tem que pesquisar para não cair, talvez, aí numa falsa promessa ou em alguma coisa até perigosa? Hoje com a internet, hoje você não tem como alegar que não sabia, né? Você jogar o nome do profissional. E outra coisa que a gente estava falando agora há pouco, procurar não pelo número de likes no Instagram dele, sim pela formação, pelo currículo, pela atualização constante e pelo palpite de amigos e colegas que tiveram bons resultados, mas não simplesmente se ele aparece com foto de pré e pós, ou foto que operou o Roberto Carlos, ou operou algum famoso, né? A gente não pode postar foto com as pessoas que a gente opera. Isso é do CFM. E enquanto não mudar o código de ética médica, a gente tem que seguir essa norma. Agora, com o Google, você facilmente dá um clique lá, vê a pessoa quem é, veja se for um cirurgião plástico, se for um dermatologista, se for um dentista, entra no site do conselho de classe e veja se ele é atualizado, se está ativo. Procedimentos capilares, por exemplo, transplante capilar, está cheio dessas clínicas Turquia-like, que a gente fala do black market. Isso é uma preocupação da Sociedade Brasileira de Restauração Capilar.
da sociedade internacional, das sociedades internacionais, inclusive na própria Turquia, porque essas clínicas que venha para a Turquia, ganha viagem, um dia no hotel tal, e é baratinho. Tá brincando. Chega lá, não é médico que opera. Então você vai, opera, volta, se tiver uma complicação, quem vai te tratar? Você vai para a Turquia e aqui no Brasil já tem várias de viagem. Essas clínicas e franquias que quando você vê não tem nem médico operando. São técnicos, às vezes técnicos de enfermagem, às vezes técnicos de cabelo. Eu falei, mas como assim você é técnico de cabelo? Trabalhei num salão de beleza e comecei a auxiliar. Então, assim, para auxiliar, para contagem de fios, aí tudo bem, não tem problema. Mas para fazer procedimento, o procedimento é ato médico, é invasivo. Furar o couro cabeludo é ato médico, é invasivo. Então, não pode. Eles estão furando o couro cabeludo, retirando, fazendo a implantação do cabelo, e isso é ato médico. Então, isso em várias áreas, as especialidades médicas estão sendo invadidas, diversas delas, e aí já é uma questão de Ministério Público, né? Tem que haver a denúncia, e essa denúncia tem que ir para frente. O problema é que o processo é muito moroso, né? Então, muita gente fazendo, e não dá nada, e agora as próprias sociedades médicas estão já se movimentando mais, e os resultados vão começar a aparecer. Aliás, tem um caso recente agora no Rio de Janeiro, que um médico até, que não é brasileiro, operou uma pessoa, uma mulher lá, tal, deu problema, inclusive ele não estava operando, que operou foi enfermeira. Isso também é muito grave, doutor. Então, a enfermagem, ela faz parte do complexo ali da medicina, da saúde, né? Mas ela não está habilitada para uma cirurgia, né? Para ela fazer uma cirurgia, né? E o cirurgião não estar ali na hora, na sala, né? Na verdade é isso. A enfermagem é uma profissão maravilhosa, eles ajudam a gente em muita coisa. Mas, assim, existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, né? Sim, claro. No direito, na medicina, na enfermagem, tudo mais. Então, o que acontece? Esse do Rio teve um em Feira de Santana, teve um em Tubarão, teve um em Brasília, que era um grande empresário. É caso de polícia mesmo, E né? a pessoa chega lá achando que vai fazer um transplante capilar com uma clínica muito bonita, um baita de um profissional, e o profissional não entra na sala. Então, isso tem acontecido, não é só aqui, nos Estados Unidos acontece muito. A Sociedade Internacional de Restauração Capilar está muito em cima disso, na Europa também. A gente vê os congressos, os colegas, agora no Rio teve o Congresso Brasileiro e tinham 20 convidados estrangeiros, então a gente conversa muito com eles e a preocupação é geral, em todas as áreas. A estética cresceu demais, né? Todos. Chamou a atenção de muita Chama gente. atenção, então tem as pessoas éticas, as não éticas e as criminosas, né? Porque isso é crime. Crime, tem Eu ia dúvida. te perguntar, só para a gente finalizar, se você tem algum dado, alguma estatística, né, alguma previsão de crescimento desse setor para os próximos anos. Dado estatístico a gente não tem, mas o crescimento é exponencial. Porque novas tecnologias estão chegando, novos aparelhos. Hoje, como a gente faz a grande maioria, a técnica FUE, que é aquela que tira folículo por folículo. Tivemos o boom da época do Artas, que era o robô. Hoje o robô já caiu um pouco em desuso, porque ele ainda é muito agressivo na hora que pega o folículo, às vezes ele danifica alguns folículos. E a gente tem um outro aparelho, não vou falar nome aqui, mas é um aparelho que é quase o robô, mas ele precisa da mão humana. Tá. Então é um aparelho que a gente consegue, por exemplo, determinar em milissegundos o quanto ele vai rodar o punch para cortar o couro cabeludo. Aí ele vai entrar dentro do couro cabeludo vibrando para não cortar a base do folículo. E ele já tem um aspirador associado que ele já dá uma puxadinha no folículo. Esse é de um colega argentino que mora no Paraguai, mora nos Estados Unidos. E ele é o grande cientista na área de desenvolvimento de aparelhos para a técnica FUE. FUE hoje é a técnica mais avançada e as melhorias acontecem dentro dessa técnica. Porque é uma técnica versátil, né? Primeiro, não tem aquele corte enorme atrás que nunca foi problema, a gente consegue fazer cicatrizes boas. Alguns casos de tensão, as cicatrizes ficam menos... Mas é questão até do próprio medo do paciente, né? Eu não vou. Aí quando você encontra uma técnica mais rápida, menos invasiva, você aumenta realmente o número de pessoas interessadas. Em matéria de tempo, ela não é tão mais rápida, porque a gente acaba tirando de outras áreas também. Mas ela é versátil. Por exemplo, a gente estava conversando aqui atrás, calvícies muito avançadas, que eu não tenho uma área doadora muito grande na cabeça, a gente usa o body hair, que você tira de áreas do corpo. Então tira do peito, do abdômen, do púbis, das pernas, das costas, da barba, que é um cabelo que vai muito bem para dar densidade. Então existem trabalhos de um americano muito bom
o Dr. Mark Sanuzzi, que ele pega cabelo de várias áreas do corpo. A gente tem feito aqui em São José bastante o body hair e consegue dar resultados bem satisfatórios para calvícies avançadas. Então, assim, ele é muito versátil, a recuperação do FUE é mais rápida, a área doadora em 48 horas está cicatrizada, porque são punches muito finos e praticamente indolor, né? Muito bem, está aqui hoje falamos com o cirurgião plástico, também proprietário da Clínica Silhouette, doutor Renato Perali, aqui agradecendo pela entrevista, doutor, muito obrigado, seja bem-vindo sempre aí. Danilo, valeu, hein? Valeu. Você, e até semana que vem com mais um Falando de Negócios.